a gente tem na ponta da linha o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, mais uma vez participa com a gente aqui e eu já agradeço. Ele é um dos 19 signatários desse documento e eu lembro, presidente, que há 34 anos, nesse movimento de virada de mesa, tudo começa no Grêmio também, com o saudoso presidente Fábio Koff. Temos algo um pouco parecido, algo semelhante agora, não, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Me desculpe, eu estou na rua e, por consequência, talvez não seja exatamente a melhor transmissão. Mas naquela oportunidade o presidente Fábio Koff liderou, sim, o movimento, juntamente com o Clube dos 13, avançou muito na questão da comercialização dos produtos e principalmente organizou muito o encaminhamento de uma liga que acabou não assinada. Mas foi um embrião e essa discussão vem de muito tempo, essa autodeterminação dos clubes, liga, seja o que for, ela, na verdade, é uma necessidade que os clubes têm hoje, porque nunca se viu tanta necessidade de melhorar receitas, de priorizar novas receitas, de organizar melhor o produto, dar crédito ao produto e principalmente ter uma situação de melhor auto-organização dos clubes. Nesse momento é basicamente para o Campeonato Brasileiro, mas começa um embrião de uma liga que possa trabalhar junto com a CBF, é importante que se diga isso, que seja reconhecida pela CBF e que possa, a partir disso, também, sendo um critério de Série A, Série B, acesso, descenso, tudo isso, também possa manter uma certa, vamos dizer assim, cobertura fantástica e boa do campeonato do futebol brasileiro. Basicamente, a gente vai ter que trabalhar muito juntos, mas o que houve, efetivamente, hoje foi um passo importante, um marco muito sério no início da autogestão do futebol, pelo menos no Campeonato Brasileiro, pelos clubes. Fábio Piperno, boa tarde. A sua pergunta ao presidente do Internacional, Romildo Bolzan Júnior. Do Grêmio, Cacau, presidente do Grêmio, perdão. Do Grêmio, Bolzan. Isso. Presidente Bolzan, inicialmente, parabéns pelo timing dos clubes, né? Quer dizer, sentiram esse momento de vulnerabilidade da CBF e agora tentam algo extremamente justo, que, aliás, vem até de forma tardia para tentar finalmente reformar o futebol brasileiro. Mas aí, presidente, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: considerando que no colégio eleitoral da CBF as federações têm um peso maior que dos clubes e uma mudança, uma reestruturação do calendário do futebol brasileiro pode impactar essas federações estaduais, essas parasitas do futebol brasileiro, que aliás recebem pesado da CBF. Como é que os senhores também pretendem fazer frente a esse poder e a essa influência, e principalmente a quantidade dos votos que elas têm direito? Tu sabe que um dos pleitos que foi organizado no documento que foi enviado foi exatamente a democratização do acesso à possibilidade de candidaturas. E esse documento pediu a extinção dos pesos para as federações de peso 3, clubes da Série A, peso 2 e clubes da Série B, peso 1. Pediu que isto fosse praticamente banido, que o voto fosse unitário, paritário e igual a todos. E, de outra parte, também pediu que 13 clubes, ou seja, praticamente 20% dos membros do colégio eleitoral pudessem subscrever o encaminhamento de uma chapa, ou seja, eliminaria aquela situação de que precisaria 8 federações, 5 clubes da Série A e 3 da Série B. Ou seja, abriria o processo, democratizaria o processo, mantém um certo filtro, mantém um debate que possa não ser pulverizado por coisas inconsequentes, há necessidade de representatividade, mas este acesso, com certas restrições, porém com uma democracia muito mais, um ambiente democrático muito mais aberto, de voto unitário e paritário, cria as condições para que a gente possa estabelecer uma situação de possibilidade de discussão, de participação do debate eleitoral. Não é o objetivo desse encaminhamento, não é o objetivo da Liga, mas isso vai dar condições para que se crie um debate muito mais apurado de compromissos. Marília Ruiz, sua pergunta ao presidente do Grêmio. Boa tarde, presidente. Obrigada por nos receber. Na esteira do que o Piperno já perguntou para você, ou para o senhor, eu queria entender como foi essa articulação, né? Os bastidores. Obviamente que há um desequilíbrio injustificável do peso das federações e dos clubes na Assembleia Administrativa da CBF. Eu gostaria de saber, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, se esse movimento de Inter, Grêmio e Juventude, que hoje estão na Série A e que assinaram esse documento, envolveu a federação, se ela sabia da participação dos times gaúchos ou se agora vai ser uma conversa regional.
Não, a federação, nós não estamos discutindo com a federação isso, porque a nossa relação com a federação é no âmbito do futebol estadual, então não havia necessidade em relação a isso. Mas agora vamos trocar impressões sim a respeito disso. E a articulação surgiu exatamente de uma manifestação, de uma situação do grupo de presidentes da Série A que nós temos ali, que na verdade entendeu extremamente necessário neste momento criar uma condição de debate sobre o momento político e que vivia a CBF. Quer dizer, os clubes se omitirem num processo dessa natureza seria extremamente desastroso para o contexto da discussão do debate do futebol brasileiro. E por conta disso nos reunimos ontem à noite aqui no Rio de Janeiro, inicialmente com 13 clubes e hoje com 19 clubes, e esses 19 clubes fizeram essa pauta e esse documento e decidiram dessa maneira o encaminhamento das suas questões. Então aí que foi o embrião de um debate muito maduro, que contemplou a Série B, tem visões sobre a Série C e D, tem visões sobre o futebol feminino, tem visões sobre o futebol em geral de um contexto, a busca do melhor financiamento para todo mundo e a perspectiva de muito dinheiro que pode estar na mesa numa negociação mais direta, tudo isso foi muito trabalhado nesse grupo de trabalho. Ou seja, nós temos uma enorme missão, porque a pior coisa que tem nesse momento é organizar todo um trabalho nesse sentido, uma articulação nesse sentido, uma decisão desta natureza e fracassar. Nós não podemos fracassar. Ou é a hora de colocar efetivamente os clubes no cenário, vamos dizer assim, propositivo, definidor e decisório do futebol brasileiro, de acordo com seus interesses, ou então nós vamos continuar exatamente como sempre estivemos e esse modelo não está agregando mais nada do ponto de vista financeiro para os clubes, nem tampouco organizacional. Presidente Romildo, há 34 anos esse grupo ficou conhecido como Clube dos 13, mas outros clubes entraram depois. Mas ficou a marca. Para agora, já existe um nome, esse grupo ou esse clube, e quem seria o presidente? Como seria escolhido o presidente desse grupo ou desse clube, presidente? Não, nós não temos nome, não temos marca e também não temos a governança definida. Mas já temos exemplos de modelos do mundo inteiro de ligas, temos modelos inclusive de ligas brasileiras que não foram registradas e agora nós vamos compilar tudo isso e vamos organizar um grupo de trabalho que vai definir o encaminhamento estatutário da liga. E aí nós vamos trabalhar a ideia de nome da liga, marca da liga, incluir a estrutura administrativa que a liga vai gerir, a sua governança de uma maneira geral e propriamente como vamos definir a sua governança, se presidencial, se colegiada, se compartilhada, se conselho de administração, se associação, enfim. Agora nós temos um enorme caminho a percorrer e basicamente isso nós temos algum tempo para realizar, porque do ponto de vista financeiro os contratos que nós temos vão até 24. Então nós temos muito mais a questão de gerir e organizar o campeonato a partir de 22, se for possível. Mas também podemos trabalhar com a meta de 23. Então nós temos algum tempo ainda para consolidar isso. O que não pode é acontecer uma coisa mal preparada e depois nós tivermos que retroagir. Isso não deve acontecer. Então é melhor termos muita paciência, muita tolerância e organizar uma coisa bem consistente do ponto de vista de governança. Mas sempre tem alguém que lidera, né, presidente? A exemplo do Dr. Fábio Koff, que foi brilhante, eu estou sentindo muita liderança no seu nome, puxando exatamente esse clube, para que ele se manifeste, para que isso aconteça. Não existe isso, não existe isso. O que existe é um colegiado extremamente preparado, presidentes extremamente preparados, cada um com as suas experiências de clube. Tem clubes, vamos dizer assim, que são, no cenário do futebol brasileiro, muito mais fortes que o Flamengo, Palmeiras, todos os clubes paulistas, os clubes cariocas, os clubes mineiros, os clubes paranaenses, os clubes do Nordeste, são clubes muito organizados. Esse cenário hoje está muito mais compartilhado. O que basicamente importa aí é que a gente tenha uma governança capaz de entender bem o processo, fazer tocá-lo de uma maneira que todos nós saiamos contemplados, quer dizer, fazer uma situação dessa natureza, criar um fato tão importante politicamente, tão inovador, que seria o próximo passo do Clube dos 13, acontecendo somente agora e depois fracassar não dá. Então o que menos importa aqui é o nome, o que mais importa é o conceito e principalmente o modelo de governança que a gente pode estabelecer. E aí qualquer um dali está apto para fazer isso e sinceramente eu não alimento mais nada disso, porque eu estou pronto para sair o ano que vem e já estou com 8 anos de clube e estou muito satisfeito. Muito bem. 2 últimas perguntas, uma do Piperno, depois na sequência a Marília. Fala, Piperno. Ô, presidente, um outro assunto, e esse é bem urgente, é a questão da convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A Olimpíada está aí e ela muito provavelmente vai desfalcar grande parte desses 19 clubes que agora se manifestam e mostram a sua intenção de reformular o futebol brasileiro. Como é que o Grêmio se posiciona em relação a isso? Se o Grêmio tiver jogador convocado, o Grêmio cede, presidente, e arca com esses desfalques por várias rodadas aí do Campeonato Brasileiro?
Nós tivemos um debate sobre isso, porque era um debate comum a vários clubes, né? E esse debate que tivemos lá ontem e hoje, foi um debate que vinha acompanhado de uma promessa antiga. E a promessa antiga era paralisar os campeonatos enquanto tivessem competições internacionais, competições FIFA ou até mesmo Olimpíadas. Isso estava definido já para o calendário de 21. Não está sendo cumprido. E isso prejudica, sim, vários clubes e cria um desequilíbrio técnico muito grande para times que vão ceder muitos jogadores ou que vão ceder jogadores importantes para essas seleções. Pode ser Copa América, pode ser Olimpíada, pode ser... Enfim, o fato é que se tivesse acompanhado uma medida dessa natureza de suspensão dos campeonatos, nós não estaríamos discutindo isso, porque daí não haveria ter prejuízo técnico. Mas como isso não tem, esse debate está aberto e eu vi algumas situações sim, de incômodo profundo em relação a isso e vamos aguardar para ver. Tem clubes que estão admitindo a possibilidade de não entregar seus jogadores. Marília, a última pergunta, e olha, essa resposta do presidente me deixa confiante, porque parece que essa Liga de Clubes vai respeitar a data FIFA, Marília. É um caminho longo, né, presidente? Mas primeiro é de se aplaudir. Há muito tempo a gente pede que os clubes se manifestem e se defendam. Eram presas muito fáceis e a gente ficava aqui parecendo vozes solitárias brigando por vocês. Eu aproveito a sua presença aqui nesse caos da CBF atual. Causa bastante incômodo para todo mundo a situação do presidente afastado. Ainda que os clubes não participem do comitê de ética, cobrou-se muito dos jogadores da seleção brasileira e se elogiou muito, e eu também, o comportamento das meninas da seleção brasileira, a uma manifestação sobre as denúncias de assédio sexual e moral. Gostaria de saber se isso foi discutido entre os clubes e se os clubes têm uma posição sobre o assunto. Não, nós não chegamos a discutir não, porque isso pende de prova, pende de um processo administrativo que corre junto à CBF. É um processo que não está concluído. Qualquer juízo prévio de valor seria absolutamente temerário e inconveniente. Não cabe a nós fazer isso, já que a CBF tem as suas instâncias próprias para organizar esse tipo de debate e organizar esse tipo de avaliação, decisão e, por consequência, ver o que vai acontecer. Mas nós não entramos nesse mérito. O que nós entramos no mérito é exatamente a ausência de poder político, às vezes, para a decisão das coisas. Nesse mérito, nós sentimos uma enorme dificuldade e foi muito em função disso, do vazio político gerado, que nós estamos, de certa forma, reagindo, não nos omitindo e trabalhando a ideia de participar de uma maneira muito mais efetiva, muito mais consistente, muito mais importante. Então, esse foi o viés mais importante. Agora, a conduta do presidente deve ser avaliada nas suas instâncias absolutamente específicas.